bom dia. Na semana passada eu recebi uma mensagem do meu amigo José Carlos Portugal, que é empresário, em que ele comentou que geralmente, quando lê a manchete, ele sempre busca o lado ruim ou visa chegar aos interesses específicos do jornal. E só depois ele verifica onde pode garimpar alguma coisa útil. Aí ele segue para o texto que geralmente vai remetê-lo aí a uma leitura da verdade. Ele comentou que ao ver a manchete do jornal Valor Econômico, que tinha aquele título Guedes admite debandada no Ministério da Economia, você está vendo aí na tela, ele explicou a notícia dentro da notícia. Essa notícia era a razão da saída e não da debandada. O título visava apenas mostrar fragilidade, como deseja o comitê gestor que dita a linha daquele jornal. Salim Matar desnuda a dificuldade estrutural que o estabelecimento estatal cria para que continue mantendo aquilo que o Portugal chama do seu conto de fadas brasiliense, com príncipes, cadeira de veludo, valsas sob candelabros nos grandiosos salões e, fundamentalmente, os privilégios e as vantagens de sempre. Numa carta de despedida que não pode deixar de ser lida por nenhum brasileiro, Salim relata as dificuldades que a máquina propositalmente coloca no sentido de que tudo permaneça exatamente igual. Ou seja, o mantra secular do meu pirão primeiro. Realmente, uma infelicidade que irá continuar, um peso, uma irresponsabilidade com o dinheiro do contribuinte, um desrespeito ao pagador de impostos, enfim, uma vergonha nacional. José Carlos Portugal enfatizou que a gente não pode deixar de ler a carta porque ela explica bem e justifica as aberrações que perduram, que permanecem, apesar da infâmia que são, da indignidade contra principalmente a parcela mais pobre da nossa sociedade. Eu pedi ao Ronaldo Rosas para gravar o texto que a gente vai reproduzir para você. Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, mas continua apoiando a pauta econômica do ministro Paulo Guedes e também do governo Bolsonaro. Foi uma experiência única ter sido servidor público nesses 19 meses. Aprendi que a lógica de governo não é a lógica da iniciativa privada. Não é melhor nem pior, apenas diferente. São mundos absolutamente distintos, habitados por faunas, regras, leis e comportamentos próprios. Mundos que deveriam se complementar, mas, ao contrário, competem entre si. No governo, procura-se defender o Estado, enquanto o correto seria defender o cidadão. Um ente privado como eu desperta muita curiosidade, mas pouca receptividade. Se no mundo dos negócios a orientação é mudar para melhorar, no governo é permanecer as coisas como são para manter do jeito que estão. Alguns percebem os de fora como um grupo ideológico que veio para o governo fazer mudanças. Ora, mudanças são bem-vindas se forem apenas incrementais. Mas, como pretendíamos fazer uma transformação do Estado, éramos vistos como novatos, que não conheciam o governo e como as coisas funcionam. Os de fora são passageiros e algum dia irão embora, enquanto os membros do aparelho do Estado se perpetuarão. Logo, tem que preservar aquele establishment. Os liberais de fora que vieram para o governo cabem num micro-ônibus e são vistos como pessoas bem intencionadas, cheias de novas ideias, sonhadoras e inexperientes que querem mudar tudo. A tese liberal de reduzir o tamanho do Estado para desonerar o cidadão é aplaudida, mas pouco apoiada. A Secretaria de Desestatização que fui ocupar era nova e, por falta de experiência nossa e daqueles que elaboraram o respectivo decreto para sua implementação, ficou com as atribuições, mas sem a autoridade para a execução. O arcabouço legal do processo de desestatização é complexo e moroso. São 15 agentes envolvidos, do presidente ao ministro setorial, do TCU ao BNDES. Tudo forma um processo burocrático lento e, por mais que alguns se esforcem, não conseguem acelerar as coisas.
Os grupos de interesse absolutamente legítimos e naturais em uma democracia dificultam o processo de desestatização. Assim, o establishment composto diretamente pelos empregados públicos, sindicatos, fornecedores, comunidades, políticos locais, partidos de esquerda e lideranças políticas tem sido uma barreira natural para a privatização. Exemplo foi a medida provisória 902, que acabava com o monopólio da Casa da Moeda para a impressão de papel moeda, condição básica para sua privatização, que acabou não sendo aprovada pelo Congresso. Em outras palavras, o Congresso disse não à privatização. Muitas estatais, como Eletrobras, Hemobras, Correios e EBC, necessitam de aprovação do Congresso num governo que não possui uma base de sustentação em ambas as casas. Existem 46 estatais, das quais 14 já estão encaminhadas para desestatização através do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, e do Programa Nacional de Desestatização, PND. Estas empresas estão no BNDES, que possui o monopólio para a venda de qualquer empresa pública e, de acordo com o cronograma, sua desestatização acontecerá em 2021. Durante o governo FHC, as estatais foram vendidas num prazo médio de 30 meses, mostrando as dificuldades do processo. Neste governo, não será diferente. De acordo com o cronograma do BNDES, as 3 primeiras empresas, Ceitec, Engea e a BGF, serão extintas por ausência de interesse por compradores. Logo, podemos deduzir que nem deveriam ter existido. As estatais que sobrevivem com subvenções e aportes da União totalizaram um rombo de 190 bilhões de reais nos últimos 10 anos, dinheiro suficiente para se construir e doar 1.900.000 casas populares, ou seja, 1/3 do déficit residencial de 5,5 milhões para os mais necessitados. Diferentemente do que se propagava, o Brasil não tinha apenas 134 empresas, número este que nos foi informado no período de transição de governo. Iniciamos uma análise mais detida e encontramos 698 empresas, entre as de controle direto, suas subsidiárias, coligadas e com simples participações. O Estado empresário é gigantesco e não quer ser amputado. A Caixa tinha participação num banco na Venezuela, já extinto, e o Banco do Brasil num banco no Egito. Em síntese, governos anteriores violaram o artigo 173 da Constituição Federal, abrindo empresas para competir com a iniciativa privada em setores de seguros, resseguros, cartões de crédito, cobrança, prestação de serviços e por aí vai. Nestes 19 meses, realizamos 150 bilhões de reais em desestatização e desinvestimentos, reduzindo o número em 84 empresas. Ainda há um enorme trabalho a fazer. O mais importante é que construímos um pipeline e um processo automatizado a partir dos quais outras desestatizações e desinvestimentos poderão ser realizados. Para as empresas que forem permanecer, implementamos o Estatuto Modelo da OCDE, ampliando os padrões de governança e compliance. Fizemos o Decreto 10.263, que obriga os ministérios a apresentar justificativa da existência de suas empresas dependentes a cada 2 anos e as demais a cada 4 anos. Está em andamento na Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, a SEST, um tratamento diferenciado para libertar das amarras do governo as estatais listadas como Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. Fizemos uma criteriosa seleção de executivos e conselheiros da iniciativa privada para muitas de nossas estatais, principalmente para os bancos. Este é o nosso legado. Sempre tive o apoio direto do presidente Bolsonaro e do ministro Guedes. Encontrei e tive o apoio de excelentes servidores de carreira, bem como de meus pares, secretários, que facilitaram o meu trabalho.
Construir relacionamentos com deputados e senadores que apoiam a pauta de redução do tamanho do Estado. Deixei o governo porque, em minha análise de esforço despendido versus resultados obtidos, a conta foi negativa. Concluí que, dedicando o meu tempo aos institutos liberais Brasil afora, posso continuar contribuindo para a construção de um país melhor, com menos Estado, menos oneroso para o cidadão e menor interferência na vida privada. Um país onde a liberdade seja o seu maior valor. Ao ler a carta de saída do Salim Matar, ex-secretário de desestatização do ministro Paulo Guedes, José Carlos Portugal corroborou que todos os sinais e indícios mostram permanentemente. Foi criada uma imensa corrente de proteção recíproca, uma máquina que legisla em causa própria, que se protege, sabota quem busca alterar o seu funcionamento e virou as costas há muitos anos para aqueles que deveria servir, na verdade, a sociedade brasileira. E ele mostra que os exemplos são diários, milhares, evidências, fatos inequívocos, e nada acontece. Nesse butim entram os três poderes, que já lotearam entre si as partes nesse espólio amargo para o pagador de impostos. É uma infinitação entre amigos, uma panela que sufoca o desenvolvimento, aumenta a cada ano a desigualdade e pouco se importa com as consequências. Esse pessoal vive num mundo à parte, imune às crises e, como um hospedeiro, eles se alimentam do dinheiro público e defendem essa realidade do mundo encantado, como se não houvesse amanhã. Salim Matar, segundo Portugal, apenas apontou de forma brilhante uma realidade evidente que nunca será vencida se não for esfregada todos os dias nos novos meios de comunicação que estão querendo calar, mas tem que ser incansavelmente denunciada, exaurida na sua essência de chupins de todo um povo. Salim Matar é empresário e liberal. E essa carta e a conclusão do amigo José Carlos Portugal expõem bem o nosso problema. Se quem está lá dentro do governo está sentindo o baque, você imagina a população que também fica refém desses irresponsáveis aí, que só pensam em afundar ainda mais o Brasil em benefício próprio. Que o Brasil precisa mudar, ninguém tem dúvidas. Agora a gente entende por que uma boa parte dos nossos políticos prefere uma população ignorante e facilmente manipulável. Eles querem mesmo, como a gente viu, deixar tudo como está.